Olá, Grupo TD, aqui é a Adriana Silveira falando e hoje eu vim falar para vocês sobre os estilos de liderança, que são três: o autocrático, o democrático e o livre. Para começar a falar sobre o autocrático, eu seria omissa se eu não falasse sobre as características dele. O que precisa para um líder ser caracterizado como autocrático? Ele tem que ser reservado, pouco comunicativo, ele não faz perguntas para a equipe, ou seja, ele tem o controle. Basicamente, a principal característica do líder autocrático, ele é que ele precisa ter o controle, ele precisa estar nessa posição. Ele não pergunta nada para a equipe, ele só manda, ele não delega. Então, uma das principais características, se eu falando, com certeza deve passar um filme na cabeça de vocês de vários líderes, que realmente... e essa principal característica do líder autocrático são pessoas que montaram suas empresas e elas cresceram e eles simplesmente não se atualizaram. Mandam... Mas graças a Deus que a família, os filhos acabam assumindo e percebe que esse tipo de gestão, de liderança, ele não tem mais sentido no mundo de hoje. Então, o autocrático é aquele cara, se pudesse definir com uma palavra, o autocrático é o controle. Ele quer estar 100% no controle. Ele não delega tarefas, ele quer fazer tudo. E ao mesmo tempo, quando alguém não faz como ele gostaria que fizesse, ele fica muito irritado, muito chateado, ele briga, ele grita, ele enlouquece, ele não aceita críticas. Se você vai falar com ele, ele fica muito, muito irritado, muito incomodado. Então, essa característica desse estilo de liderança, ele é mais comum do que a gente imagina, mas nas grandes empresas, hoje em dia, cada vez eles são mais raros, porque já as grandes empresas, principalmente as multinacionais, já entenderam que esse estilo de liderança, ele não tem bons resultados, porque as pessoas, ele não dá feedback, ele não diz o que está ruim, e a pessoa acaba se sentindo muito chateada, muito constrangida e acaba pedindo demissão ou fica porque realmente precisa muito. Isso é muito triste, né, gente? Então, mas aí vem a outro tipo de liderança que é totalmente ao contrário, que é a democrática. E qual é a palavra que define democrática? É liberdade. Na verdade, liberdade não, mas a questão de ter confiança para desenvolver algo. O estilo de liderança democrático, ele é muito mais aberto. A comunicação é a principal ferramenta. O líder democrático, ele comunica o que ele faz, ele treina a equipe, ele dá ênfase ao trabalho, ele acompanha o trabalho da equipe, ele faz a equipe fazer parte das decisões, ele também estimula ideias, atividades entre os funcionários, ele busca essa conexão entre as pessoas para que elas se sintam felizes trabalhando com ele. E geralmente esse tipo de liderança, ele faz uma legião de seguidores. Eu já ouvi muitas pessoas falando, o fulano foi para tal empresa, eu vou lá tentar uma oportunidade lá porque eu gosto de trabalhar com essa pessoa. Como no primeiro vídeo eu falei, as pessoas não se demitem das empresas, elas se demitem do líder. E o contrário também é verdadeiro, as pessoas mudam de empresa porque o líder mudou de empresa. Então essas coisas são muito importantes. Então, essa característica, ela é uma principal. Ele dá autonomia para os colaboradores tomarem, ele dá feedback. O que é o feedback, gente? É aquela pessoa, quando a pessoa não está fazendo as coisas certas, chama numa sala, fala para ele, olha, isso não está funcionando, você realmente é muito bom nisso, mas eu preciso que você melhore assim, 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 mas continua trabalhando assim que você está muito bem. O feedback, ele é importantíssimo no mundo corporativo hoje, tá? E aí vem a terceiro tipo de liderança, que é uma liderança livre, que no começo até a outra eu falei, a democrática tem um pouco de liderança livre, mas ela é uma liderança livre controlada. Já o livre não. Só que esse tipo de liderança, ele é usado numa liderança mais amadurecida. Às vezes você está muitos anos trabalhando com as pessoas, você consegue confiar que elas vão fazer o trabalho, você não precisa estar mais acompanhando, porque você sabe, você delega tarefas e tem a certeza que as pessoas vão fazer o que você, solicitou.
ela não tem controle nenhum. Por quê? Porque o líder, o gerente, geralmente, que utiliza esse tipo de liderança, ele é uma pessoa que realmente confia muito na equipe. E geralmente as empresas familiares ou empresas mais antigas, ou que as pessoas já estão há 10, 15 anos, utilizam esse tipo de liderança. Só que ela é perigosa, porque se essa pessoa entrou e não entendeu o que realmente uma liderança livre pode gerar de conflito no final, porque às vezes a pessoa toma uma decisão errada e quem vai lá responder é a pessoa que está acima dela. Então você tem que confiar muito na equipe para ter um tipo de liderança. Hoje, estudos dizem o seguinte, que uma gestão eficaz, ela tem que ter 75% de liderança democrática, 15% de autocrática e 10% de livre. Aí eu vou explicar. O que acontece? Você tem, para ter uma liderança eficaz, você tem que ser um pouquinho dos três. Aí você vai dizer, Adriana, você não disse que o autocrático não é bom? Sim, não é bom. Só que, para alguns tipos de colaboradores, em alguns momentos você vai ter que ser controlador. Em alguns momentos você vai ter que dizer, faço como eu quero, não é como você quer. Porque as pessoas muitas vezes não têm noção, gente. Elas não têm noção de que as coisas precisam ser feitas da forma que você precisa que seja. Elas querem fazer do jeito delas. Só que se você sabe como é feito e a pessoa não quiser acatar como você quer, em algum momento você vai ter que assumir a posição de autocrático, sim. Tá? Mesmo sendo um democrata, mesmo utilizando o estilo de liderança democrática. E em alguns momentos, quando a liderança estiver muito amadurecida, você também pode exercer a liderança livre, em algumas situações. Então, para finalizar esse vídeo, concluindo, seja um pouquinho de cada um. Utilize a democrática como principal norteador da sua liderança, mas em alguns momentos utilize a autocracia, sim, seja um líder autocrático, e também exerça a liderança livre quando você perceber em alguns momentos que vai ser importante para a sua equipe, certo, gente? Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Se quiser algum comentário, eu vou adorar receber os comentários de vocês. E um lindo dia, uma linda semana. Fiquem com Deus.